Bom dia e espero que estejais todos bem. Hoje, no Juntos pela Saúde, vamos continuar com o tema do alcoolismo. Vamos ajudar a população a reconhecer todas as pessoas que têm um problema sério com o álcool e todas aquelas que já sofrem de alcoolismo. Por fim, vamos descrever as principais consequências da ingestão excessiva e continuada do álcool, realçando a abstinência alcoólica. Como é que se sabe que se está perante uma pessoa com um sério problema de álcool? Será que é quando vemos sempre num bar? Será que é quando vemos bêbada? Talvez. A resposta não é, no entanto, assim tão simples. Vermos as pessoas em bares ou com uma embriaguez esporádica só por si não nos permite dizer que tenha uma ligação perigosa ou séria com o álcool e muito menos nos permite dizer que essa pessoa é uma alcoólica crónica. Mas se algum de nós responder afirmativamente a uma das seguintes questões, a situação já muda de figura. E quais são elas? Eilas. Já pensou em diminuir o consumo de álcool? Já se sentiu mal ou culpado ou com vergonha por beber álcool? Já alguém o criticou por estar a ingerir bebidas alcoólicas em demasia? Já se embebedou seriamente várias vezes por ano? Já teve alguma bebedeira grave que o tivesse levado ao hospital ou à esquadra da polícia? Já teve alguma bebedeira grave que tivesse originado um acidente rodoviário? Já teve alguma bebedeira grave que lhe tivesse originado uma amnésia, ou seja, perda de memória do que aconteceu nessa bebedeira? Já acordou ou acorda com uma enorme vontade de beber? Por rotina começa a beber logo que acorda? Já tentou várias vezes deixar de beber ou manifesta repetidamente vontade em deixar de beber, mas nunca passa de uma intenção? Se vir álcool à sua frente, não é capaz de resistir, fica irritado, frustrado por estar num bar onde não possa beber álcool? Tem a sensação de que precisa de beber mais e mais álcool para sentir os mesmos efeitos? Não consegue estar sem beber mais que 1 ou 2 dias? Se respondeu afirmativamente a uma ou mais do que uma dessas questões, então note bem. Estará com um sério problema de álcool ou estará já com um problema de alcoolismo crónico. Outro modo muito fácil de sabermos que alguém está metido em sarilhos por causa do álcool é detectarmos essa pessoa com múltiplos episódios de bebedeiras nos últimos meses ou é percebermos da enorme quantidade de álcool ingerido diariamente. Qualquer homem que consuma diariamente 4 ou mais cervejas, 4 ou mais copos de vinho, 4 ou mais copos de espumante, 4 ou mais copos de whisky, aguardente, gin, vodka, entre outras bebidas com cerca de 40% de teor de álcool, ou 4 ou mais licores com cerca de 20% de teor de álcool, ou então qualquer mulher que consuma metade ou mais da quantidade de álcool descrita para os homens apresenta um comportamento de risco no que à ingestão de álcool diz respeito. Existem muitas outras maneiras de suspeitarmos que alguém tem uma relação perigosa com o álcool, mas todas elas implicam um conhecimento um pouco mais profundo da sua vida. Se identificarmos uma pessoa com zangas constantes no seio familiar, falhas constantes nos seus compromissos com os filhos, com o cônjuge, amigos, no trabalho, por causa do álcool, ou se tiver atos de violência recorrente relacionados com a embriaguez, endividamento provocado pela aquisição de bebidas alcoólicas, então é mais que certo que essa pessoa já se encontra numa fase avançada do seu alcoolismo. Prepare-se, contudo, para a mentira. Prepare-se para a desvalorização ou mesmo negação do problema dessa pessoa com o álcool, mesmo quando este seja por demais evidente e mesmo quando não temos dúvidas de que a sua vida gira somente à volta da aquisição e consumo de álcool. Como é que se sabe que estamos perante alguém que sofre de alcoolismo, ou seja, alguém já dependente ou de viciado de álcool? Uma pessoa dependente de álcool é facilmente reconhecida porque nesta altura a sua vida já se encontra demasiadamente desgraçada, apesar de alguns deles persistirem na desvalorização, minimização ou negação do seu problema. Uma boa parte deles não se considera alcoólico, não sabe que já se encontra dependente do álcool e muito menos tem a noção de que é drogado ou um viciado em álcool. Como não reconhece a sua doença, diz que não precisa de ajuda.
Outros aceitam estar bastante dependentes do álcool, mas recusam qualquer ajuda no que leva à resolução dessa dependência. Caberá, portanto, aos familiares e amigos a árdua tarefa de os consciencializar do abuso excessivo do álcool ou de o convencer a aceitar o seu auxílio. Eu digo que é uma tarefa difícil porque se trata de uma situação que é não só muito delicada, como também muito exigente em termos emocionais e até de conhecimentos. Reparem, muitas pessoas que sofrem de alcoolismo bebem álcool somente na sua residência e nunca em público. Muitos alcoólicos crónicos só bebem em bares ou cafés ou restaurantes fora da área da sua residência. A maioria nega beber álcool a mais ou relata somente a ingestão de uma pequena parte de álcool que realmente consome. Uma boa parte dos alcoólicos bebe apenas às escondidas. Muitos daqueles que estão dependentes do álcool já desenvolveram uma tal habituação ao álcool que nos parecem sóbrios, fazendo-nos duvidar, inclusive, da presença dessa doença. Muitos alcoólicos pesados nunca ficam com qualquer tipo de sintoma de abstinência que os poderia denunciar quanto à gravidade do seu alcoolismo. Muitos alcoólicos camuflam muito bem toda a sua situação, enganando a família, os amigos e a comunidade, etc, etc. Não se pretende, portanto, que muitos casos de alcoolismo crónico só sejam descobertos em fases demasiado tardias, quando o divórcio já está perto ou consumado, quando o desemprego está à porta, quando aparecem dívidas e mais dívidas e quando está a braços com a justiça, quando o vemos só e deprimido, quando o vemos desesperado ou quando já está completamente marginalizado da sociedade ou quando já apresenta alguma complicação a nível da saúde. Os mecanismos cerebrais que lhe possam dizer já chega, não bebo mais, a partir de agora vou beber água, ou nem pensem, não vou beber mais, ou já bebi em demasia nesta noite, vou ficar por aqui, já estão completamente perdidos há muito tempo. Este alcoólico completamente viciado pelo álcool gasta a maior parte da sua energia a adquirir e a ingerir álcool, todo o tipo de álcool. Este alcoólico totalmente drogado pelo álcool tem que beber cada vez mais, não só para se sentir bem, mas também para evitar os terríveis sintomas de abstinência. É que ao tentar diminuir a ingestão de álcool, começa logo a ficar com sintomas de abstinência, sendo as mais típicas as dores de cabeça, as dores no corpo, a fadiga, as náuseas, os vômitos, o nervosismo, a ansiedade, os suores, os tremores, entre outros sintomas. Por essa razão, ele nem ousa diminuir um pouco que seja a quantidade de álcool diária. Quando começa a beber, só para no momento em que adormece, ou vai parar ao hospital, ou é detido pela polícia. Percebe que está a prejudicar a sua família, os seus amigos, o seu trabalho, a sua saúde, mas nada faz para evitar todo esse descalabro. Este alcoólico já não pode passar despercebido, já não pode ser mais ignorado por ninguém. Em muitas ocasiões, observamos períodos em que se observam episódios repetidos de embriaguez, muitas vezes ainda mais intensos que anteriormente. Muitos desses episódios estão relacionados com a ingestão compulsiva de grandes quantidades de álcool. Os episódios de compulsão alcoólica são caracterizados por um desejo tremendo e incontrolável de beber todo o tipo de álcool. Alguns até ingerem álcool a 70% ou a 96% que se utiliza na desinfecção das feridas. Se isto vos parece chocante, fiquem a saber que existem algumas bebidas alcoólicas com teor de álcool de 80%. Quando o alcoólico crónico é atingido por esses episódios compulsivos, todos os seus vizinhos, todos os seus amigos, toda a sua família ficam a saber quão grave é a situação dessa pessoa. Nesta fase, não há ninguém que não perceba a razão dessa pessoa estar com a sua vida destruída e o seu mundo em ruínas. E porquê é que alguns alcoólicos ficam ou outros não ficam dependentes de álcool? Certezas absolutas não existem, mas todas as pessoas que começam a beber álcool desde a sua juventude, as pessoas habituadas a ingerir grandes quantidades de bebidas alcoólicas há longos anos, as pessoas que julguem que o seu estresse, a sua ansiedade ou a sua depressão são atenuadas pelo álcool e as pessoas desfavorecidas por certos
fatores genéticos, desenvolvem muito mais frequentemente dependência alcoólica. Quais são as consequências da ingestão continuada de álcool? Quais são os efeitos do álcool numa pessoa? O álcool causa efeitos a curto prazo, os conhecidos sintomas de bebedeira, e provoca efeitos a longo prazo. Os efeitos do álcool a curto prazo, inicialmente, são efeitos cativantes, mas passado algum tempo variável, transformam-se em efeitos revoltantes ou repugnantes. Ainda se lembram quais são? Vou recordar-vos uns e outros. Os primeiros surgem ao fim de 15 a 60 minutos após a ingestão de uma boa quantidade de álcool. São aqueles que as pessoas na realidade procuram. São dominados pelas sensações de alegria, felicidade, euforia, autoconfiança e relaxe, seguidas pouco depois por perda gradual do raciocínio, do discernimento, do pensamento, da capacidade de julgar e de decidir, da memória, entre os outros efeitos. Os segundos aparecem geralmente ao fim de 2 a 3 horas, dependendo da velocidade de ingestão e do número de bebidas alcoólicas consumidas, e compreendem a falta de coordenação, reflexos, as tonturas, a marcha cambaleante, o choro, a apatia, os vômitos, a alteração da percepção do tamanho dos objetos, da distância e da velocidade, os comportamentos estranhos e impróprios e a agressividade, a agitação e a visão fica turva, a fala arrastada e a fala sem nexo e, finalmente, surge a sonolência, inicialmente superficial e depois mais profunda. Se não parar de consumir, aparecem as alucinações, o delírio, mais confusão, mais sonolência e, por fim, o coma alcoólico e a morte, porque o álcool faz com que a pessoa deixe de respirar. Alguns intoxicados com álcool podem ter também ataques epiléticos. A longo prazo, repito, a longo prazo, só ao fim de muitos anos de abuso contínuo do álcool é que se verificam outros tipos de consequências. E estão descritas mais de 200 doenças relacionadas com o alcoolismo. Vou citar somente as mais frequentes. O álcool ocasiona vários tipos de cancros, seja na boca, no esófago, no fígado, no cólon ou na mama. A imagem mostra um possível cancro na língua. Inflama o estômago, ou seja, causa gastrite e promove o aparecimento de úlceras no estômago. Tira o equilíbrio no andar e a coordenação dos movimentos, mesmo quando o alcoólico se encontra nas fases de abstémia. Diminui as faculdades mentais, como a memória, o raciocínio, a compreensão e a orientação, causando, portanto, a demência alcoólica. Esta imagem mostra-nos uns olhos amarelos que nos diz que o fígado já se encontra lesado pela ação do álcool. O alcoolismo realmente facilita o aparecimento da depressão, favorece o aparecimento das infecções e enfraquece imenso os ossos, possibilitando a fratura dos mesmos. É uma das principais causas de hipertensão arterial, de gota e de triglicerídeos elevados. O alcoólico crónico é mais atingido pelo AVC, principalmente pela hemorragia cerebral e pelo infarto de miocárdio. Esta imagem mostra uma barriga muito aumentada de volume, consequente a uma complicação muito comum do alcoólico, que é a cirrose hepática. Esta vem aquelas veias todas muito marcadas, que representa exatamente o mesmo, cirrose alcoólica, destruição do fígado pelo álcool. O alcoolismo também predispõe ao aparecimento de arritmias e do coração fraco, ou seja, provoca a insuficiência cardíaca. Inflama o fígado e causa, como já disse há pouco, a cirrose hepática, a qual leva à destruição do fígado. Inflama ainda o pâncreas, isto é, causa pancreatite, propicia a infertilidade e origina disfunção sexual, designadamente impotência sexual. Reduz o desempenho na escola e no trabalho. O abuso do álcool pode causar, como já vimos, a dependência e, por arrasto, a síndrome da abstinência, se houver redução ou paragem da ingestão de álcool e, finalmente, a amnésia alcoólica. Por fim, todos nós sabemos que o alcoolismo tem outras consequências, nomeadamente a violência, os homicídios, os suicídios, os acidentes com veículos motores, os acidentes de trabalho, as violações, os incêndios, as doenças sexualmente transmitidas, entre outros. Por tudo isto, não se estranha que seja uma das principais causas de morte em todo o mundo.
Na Europa, o álcool é a terceira causa que mais origina doenças e morte, só superada pelo consumo de tabaco e pela hipertensão arterial. Em Portugal, morreram por causa do álcool cerca de 10 mil homens e cerca de 3.500 mulheres, sendo deste modo a quinta causa de morte prematura e invalidez permanente, portanto, em pessoas mais jovens. O que é a abstinência alcoólica ou a síndrome de abstinência alcoólica? Ou seja, quais são os sintomas que a falta de álcool origina no alcoólico crónico? A síndrome de abstinência só aparece nas fases mais avançadas do alcoolismo, quando as pessoas já se encontram sob o efeito de álcool há longos anos. Mas só aparece em cerca de 50% dos alcoólicos crónicos. A outra metade nunca desenvolve a síndrome de abstinência alcoólica, essencialmente porque estão protegidos por certos mecanismos genéticos. A abstinência alcoólica consiste num conjunto de sintomas que surge 4 a 48 horas após a paragem ou redução da ingestão de álcool. O alcoólico começa por sentir nervosismo, irritabilidade, indisposição terrível, dores de cabeça, dores no corpo, queimbras, insónias, pesadelos, depressão, ansiedade, nervosismo, falta de apetite, náuseas, vômitos, sensação de coração a bater muito, ou seja, taquicardia, palpitações, suores, tremores, vontade intensa de beber álcool e, por vezes, alucinações. Na grande maioria dos casos, a síndrome de abstinência resume-se a meia dúzia destes sintomas. Não se agrava mais, tem um curso benigno e resolve-se em 2 dias. Noutros casos, a sintomatologia já é mais variada e intensa e é mais duradoura, podendo arrastar-se até 1 semana após a suspensão da ingestão de álcool. Numa pequena percentagem de casos, a rondar os 5%, os sintomas acima mencionados vão-se agravando, ficando o alcoólico cada vez mais nervoso, mais ansioso, com mais insónias, mais pesadelos, mais dores, mais tremores, mais suores, mais alucinações, quer dizer, já ouve e sente coisas irreais, começa a ficar desorientado, com períodos de discurso incoerente, confuso, agitado, começa a delirar. Pode ficar com febre e com hipertensão e, finalmente, pode sofrer de convulsões ou ataques epiléticos, entre outras queixas. Os sintomas de abstinência começam ou param em tempos diferentes em cada alcoólico e varia de um dia para dia, sendo a intensidade dos diferentes sintomas também variável. Uma coisa é certa, quanto mais cedo aparecem os sintomas após a interrupção do álcool, mais grave costuma ser a síndrome de abstinência. Os mais dependentes, portanto, aqueles que costumam beber uma grande quantidade de álcool diariamente, durante muitos anos, são mais atingidos pela síndrome de abstinência. Quando os sintomas de abstinência são ligeiros, o alcoólico pode ter 2 atitudes. Ou decidir continuar sem beber álcool, e toma um ansiolítico, como o diazepam, lorazepam, oxazepam, provavelmente já prescrito previamente pelo seu médico, ou reinicia o hábito de beber álcool, tentando ingerir o mínimo de álcool capaz de lhe fazer desaparecer os sintomas. O que acontece geralmente é que ficam com uma vontade incontrolável de beber. São atingidos pela compulsão alcoólica, bebendo todas as bebidas alcoólicas que lhes surjam pela frente. Quando os sintomas são graves, porque está muito desorientado, agitado, cheio de tremores, suores, vômitos, com muitas alucinações, delirante, febril e hipertenso, o alcoólico deve ser encaminhado rapidamente para um serviço de urgência hospitalar, uma vez que existe um importante risco do doente morrer, se não tratado rapidamente. As pessoas que convivem com um alcoólico crónico devem ser ensinadas a reconhecer e a agir perante a síndrome de abstinência, logo que esta apareça. Só deste modo pode ajudar. Relembro que são os alcoólicos que mais bebem os que não conseguem estar mais de um dia sem beber, aqueles que começam a beber mal acordam, são os mais atingidos pela demência, ou seja, falta de álcool no organismo. Recordo também que os sintomas da abstinência só aparecem num em cada 2 alcoólicos crónicos.
E o que é que se deve fazer perante a abstinência alcoólica? O que é que se deve fazer logo que surgem alguns dos sintomas há pouco descritos? Pergunte-lhe se está a tentar deixar o álcool de parte ou se está a tentar reduzir o número habitual das bebidas alcoólicas. Se assim for, comece por tranquilizá-lo, dizendo que os sintomas que está a sentir se devem à falta de álcool. Diga-lhe para tomar um tranquilizante ou ansiolítico e espere pelos revelados acontecimentos. A maioria melhora. Se agravar muito o quadro clínico, confirme se mantém a decisão de parar ou de beber álcool. Em caso afirmativo, leve-o a um serviço de urgência hospitalar. Se o alcoólico não quiser ir ao hospital, diga-lhe para reiniciar o hábito e faça-o ingerir uma bebida alcoólica. E explique-lhe que em breve ir-se-á sentir bem novamente. Se não ficar bem ao fim de 30 a 60 minutos, dê-lhe mais uma bebida alcoólica. Repita essa atitude até que fique sem qualquer sintoma de abstinência. Fique atento ao aparecimento do desejo incontrolável de beber, ou seja, da compulsão pela bebida alcoólica. Controle-o. Não o deixe ir beber desalmadamente. Se perceber que o alcoólico está a tentar libertar-se da sua doença, sem recorrer à ajuda médica, acarinhe-o, motive-o e incite-o a concretizar essa decisão. Se estiver a tolerar relativamente bem os sintomas de abstinência, ou se não houver qualquer sintoma de abstinência, zele para que tome mais um ansiolítico ou um tranquilizante. Faça-o comer refeições leves e mantenha-o bem hidratado. Promova o sono e, se necessário, dê-lhe medicação para dormir à noite. Se tiver dores ou vômitos, não lhe dê medicamentos para esse efeito. Dê-lhe, aliás, medicamentos para esse efeito. Se tiver convulsões, não o tente agarrar, não lhe ponha os dedos na boca, pense somente em protegê-lo, afastando todos os objetos com que o doente possa chocar. Coloquem também um travesseiro ou um cobertor dobrado no local onde se encontra a cabeça, a fim de proteger o crânio, e só depois é que telefona para o 112. Calcule o tempo da duração da convulsão, isto é, do ataque epilético. Quando acabar a convulsão, coloque o doente de lado, com a boca o mais próximo possível do chão. Só assim pode evitar que asfixie ou faça uma pneumonia de aspiração devido à entrada de vômito e, portanto, do conteúdo gastroduodenal para os pulmões. Se durante o período de abstinência o doente começar a ficar muito sonolento ou inconsciente, lembre-se que a hipoglicemia, quer dizer a baixa de açúcar no sangue, pode ser a causa. Nunca deixe um alcoólico em abstinência sozinho, porque se piorar ele vai desnortear, vai ficar confuso e, por conseguinte, vai ficar indefeso. Se começar a vomitar, a tremer em demasia, com incapacidade para dormir ou para comer, com muitas alucinações, muito desorientado, com discurso incoerente, com confusão mental e agitação, em delírio, tem que contactar o 112. Informe quais os sintomas presentes e afirme que se deve, provavelmente, à abstinência de álcool, ou seja, à falta de álcool no corpo. Peça para ser enviado para um serviço de urgência hospitalar para ser tratado. Nesta etapa, a vontade do alcoólico em recusar a assistência médica já não pode ser respeitada. Revejam mais tarde e em conjunto a estratégia mais adequada para evitar a nova abstinência ou acabar de vez com o vício, caso persista em não procurar ajuda especializada. Nos alcoólicos pesados, talvez seja mais prudente reduzir lentamente numa fase inicial a ingestão de álcool, a menos que se trate de um alcoólico que nunca fica com sintomas de abstinência. A outra consequência relativamente vulgar relacionada com o alcoolismo é a amnésia alcoólica. Esta situação ficará para a semana. Bom, por hoje é tudo. Despeço-me com amizade e até ao próximo Juntos pela Saúde. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.